ele nunca observou por curiosidade. Essa é a mentira que as pessoas contam quando querem tornar algo aceitável. Curiosidade soa leve, quase inocente. O que ele sentia não era isso, era outra coisa. Uma atenção direcionada, objetiva, treinada para perceber padrões e antecipar movimentos. Ele fora ensinado a fazer aquilo sem envolvimento, sem fantasia, sem perguntas desnecessárias. No início, ela era apenas um ponto dentro de um sistema maior, um nome em um relatório, uma rotina previsível, um risco mal definido, mas suficiente para justificar vigilância. Nada além disso. Ele estacionava o carro sempre a uma distância segura, nunca no mesmo lugar, nunca em horários exatos. Observava de dentro, com o motor desligado, o corpo imóvel, os sentidos atentos. Aprendera cedo que vigiar não era olhar sem parar, era saber quando olhar e principalmente quando não. Ela saía de casa às 7h23 da manhã. Não às 7h20, nem às 7h30. Sempre naquele intervalo exato, como se o corpo dela obedecesse a um relógio interno que não tolerava desvios. Ele anotou isso na primeira semana. Não por obsessão, mas por método. Pessoas previsíveis eram mais fáceis de proteger. Ela trabalhava perto, caminhava 2 quadras, atravessava a rua principal, entrava no prédio de fachada bege. Não olhava para trás, nunca. Como alguém que não espera ser seguido porque não aprendeu a imaginar perigo naquele formato. Ele observava o modo como ela segurava a bolsa, sempre junto ao corpo, nunca solta. O passo firme, mas não apressado. O cabelo preso de forma prática, sem preocupação estética aparente. Não havia vaidade excessiva, não havia desatenção. Ela não parecia alguém que precisava ser vigiada. E ainda assim, ele estava ali. Durante os primeiros dias, ele se limitou ao protocolo. Horários, trajetos, pessoas que se aproximavam, carros que passavam mais de uma vez. Tudo dentro da normalidade. Nenhuma ameaça concreta, nenhuma movimentação suspeita. Ele poderia ter encerrado ali, mas não encerrou. Havia algo no silêncio dela que o mantinha atento. Um tipo específico de solidão que não se anunciava em gestos óbvios. Ela não parecia triste, não parecia frágil. Ainda assim, havia uma ausência perceptível ao redor dela, como se ocupasse menos espaço emocional do que deveria. Ele conhecia aquele tipo de ausência. À noite, ele mudava de posição. O prédio dela tinha 3 andares. A janela do apartamento ficava no segundo, lateral direita. Luz amarela, cortinas claras, quase sempre abertas até certo ponto. Ele nunca precisou de equipamento para enxergar, apenas paciência. Ela chegava por volta das 18h40. Tirava os sapatos logo ao entrar. Andava descalça pelo apartamento pequeno. Acendia a luz da cozinha, depois a da sala. Nunca todas ao mesmo tempo. Havia uma ordem, sempre uma ordem. Ele passou a reconhecer o som dos passos dela, o ritmo, a pausa breve antes de se mover novamente, o jeito como encostava a testa por um segundo na porta da geladeira antes de abri-la, como se aquele gesto fosse menos sobre comida e mais sobre repouso. Ele anotou isso, não porque fosse relevante para o trabalho, mas porque passou a ser relevante para ele. Houve uma noite em que ela não acendeu a luz da sala. Ficou apenas na cozinha, sentada, o corpo levemente curvado, as mãos juntas, não mexia no celular, não comia, apenas permanecia ali, imóvel, como se estivesse aguardando algo que não chegaria. Ele observou por 42 minutos. Quando finalmente ela se levantou, não houve alívio, houve uma sensação estranha de interrupção, como se algo tivesse sido cortado antes do tempo certo. Ele percebeu então a primeira falha. Pensou nela fora do horário. No dia seguinte, durante uma pausa qualquer, a imagem dela sentada na mesa lhe veio à mente sem convite. Não como desejo, não como fantasia, mas como continuidade, como algo que deveria estar sendo observado naquele momento. Ele afastou o pensamento. Era cedo demais para esse tipo de erro. Ela não percebeu de imediato. As pessoas não percebem vigilância quando ela é bem feita. Esperam sinais óbvios, um carro estranho, um rosto recorrente, um incômodo claro. Não era isso. Ela sentia outra coisa, uma impressão difusa, difícil de localizar, como se o silêncio ao redor tivesse adquirido peso. Ela começou a perceber à noite. Não medo, não exatamente, apenas a sensação de que o apartamento parecia mais atento do que antes. Os ruídos normais, o cano, o elevador distante, o vento na janela pareciam organizados demais, como se obedecessem a uma lógica que ela ainda não compreendia. Ela passou a trancar a porta 2 vezes, não por pânico, por hábito recém-adquirido.
O corpo aprende antes da mente. Em alguns dias, ela tinha a impressão de estar sendo esperada, não ao chegar em casa, mas durante o percurso, como se o caminho fosse observado, não para interceptá-la, mas para confirmar que tudo seguia como deveria. Ela se perguntou se estava cansada demais. Trabalhou muito naquela semana, dormiu mal. O cérebro inventa perigos quando precisa justificar exaustão. Ainda assim, havia momentos em que ela diminuía o passo sem saber por quê. Olhava vitrines que não lhe interessavam, mudava levemente o trajeto. Pequenas variações inconscientes, como se testasse o espaço ao redor. Nada acontecia, e isso a incomodava mais do que se algo tivesse acontecido. À noite, ela passou a manter a luz da sala apagada por mais tempo. Ficava apenas na cozinha, sentada, escutando o próprio corpo. O silêncio ali era diferente, mais denso, como se fosse compartilhado. Ela não sabia com quem. Em certo momento, levantou-se e foi até a janela. Não abriu a cortina por completo, apenas o suficiente para olhar a rua. Vazia, normal. Nenhum carro suspeito, nenhuma figura imóvel. Mesmo assim, sentiu uma estranha decepção, como se estivesse esperando encontrar algo. Ela se afastou da janela rapidamente, irritada consigo mesma. Pensar aquilo era absurdo. Não havia motivo para vigilância. Não havia ninguém em sua vida que justificasse a atenção daquele tipo. Ela era invisível. Sempre foi. E ainda assim, naquela noite, antes de dormir, teve a impressão clara de que se alguém estivesse olhando, o faria sem pressa. Não o faria por curiosidade. Olharia como quem cumpre uma função silenciosa. Essa ideia a acompanhou até o sono. Ele percebeu quando ela mudou o ritmo. Não drasticamente, apenas o suficiente para confirmar que algo havia sido sentido. Pessoas raramente mudam por nada. Mesmo quando não sabem explicar, o corpo reage. Ela demorou 2 minutos a mais para sair naquela manhã. Ele quase sorriu. Não por satisfação, por reconhecimento. Era o sinal mais claro de que a vigilância começava a produzir efeito, mesmo que ela ainda não soubesse nomear. Ele deveria reduzir agora, dar espaço, recuar um pouco. Era assim que se mantinha controle. Mas não recuou. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua presença, invisível, silenciosa, controlada, tinha utilidade concreta. Ela estava mais atenta, mais cuidadosa, mais viva. Ele disse a si mesmo que isso era proteção, e acreditou, sem perceber que aquele foi o momento exato em que deixou de observá-la apenas para mantê-la segura. Passou a observá-la porque ela já fazia parte da ordem das coisas. E ordem, ele sabia, não se desfaz facilmente. Depois que ela mudou o ritmo, ele passou a observar com mais cuidado. Não mais para confirmar horários ou rotas, isso já estava gravado nele como um mapa interno, mas para entender o que havia causado aquela mínima alteração. Pessoas não mudam sem motivo. Mesmo quando não percebem, algo as empurra para fora do eixo. Ele começou a reparar em detalhes que antes ignorava por disciplina. O jeito como ela respirava quando estava parada em um semáforo, a maneira como segurava o celular sem realmente usá-lo, a leve tensão nos ombros quando alguém se aproximava demais. Ela não era medrosa, isso ele sabia. O corpo dela não reagia com sobressaltos, reagia com cálculo, como alguém que aprendeu a se mover pelo mundo sem esperar ajuda, mas também sem provocar confronto. Ele reconhecia aquele tipo de postura. Era o tipo que passa despercebido até o dia em que alguém decide olhar com atenção. Ele começou a segui-la em horários diferentes, não apenas no percurso do trabalho. Observava quando ela ia ao mercado, à farmácia, à lavanderia da esquina. Notou que ela sempre escolhia caixas menos movimentados, que evitava contato visual prolongado, que agradecia com a cabeça, nunca com palavras. Ela falava pouco, mas quando falava, escolhia as frases com precisão. Ele não sabia o som exato da voz dela ainda, mas já conseguia imaginá-lo, baixo, controlado, um tom que não pede espaço, mas também não se desculpa por existir. Foi numa quinta-feira que ele percebeu o primeiro risco real. Um homem. Não alguém obviamente perigoso, nenhuma ameaça clara, apenas alguém que passou a cruzar o caminho dela com frequência excessiva. Parava perto demais, caminhava no mesmo ritmo por tempo demais, observava sem disfarçar o suficiente. O tipo de atenção que passa despercebida para quem nunca foi observado daquele jeito. Mas ele percebeu. Passou a vigiar o homem também. Descobriu rapidamente que não havia conexão direta,
Não trabalhavam juntos, não frequentavam os mesmos lugares por acaso. Ainda assim, havia insistência, um interesse sem abordagem, um tipo de espera que ele conhecia bem demais para ignorar. Ele interveio sem que ela soubesse. Não confrontou, não ameaçou, não se expôs. Apenas ocupou o espaço. Aparecia antes, permanecia próximo, tornava o ambiente menos favorável. Algumas presenças bastam para dissolver certas intenções. O homem desapareceu depois de 3 dias. Ela nunca soube. Mas naquela noite ela dormiu mais cedo. Ele observou a luz se apagar antes do habitual. Viu quando ela se deitou sem ficar andando de um lado para o outro. Aquilo lhe trouxe uma sensação estranha de eficácia, como se tivesse cumprido algo que ninguém lhe pedira, mas que ainda assim precisava ser feito. Foi nesse momento que ele ultrapassou outra linha. Começou a justificar não apenas a vigilância, mas a permanência. Se ele não estivesse ali, quem estaria? Ela percebeu a ausência antes de perceber o alívio. Durante alguns dias sentiu o corpo mais solto, o passo menos contido. Não era alegria, era uma diminuição sutil da tensão constante que ela aprendera a carregar sem questionar. Não soube explicar o motivo. Apenas notou que voltou a chegar em casa sem olhar para os lados, que se permitiu parar em uma vitrine sem fingir distração, que voltou a usar fones de ouvido, coisa que evitara sem perceber quando começara a sentir aquela estranha atenção ao redor. Ela não associou isso a alguém específico, mas sentiu falta. Não da sensação de perigo, disso ninguém sente falta conscientemente, mas daquela percepção de presença que, embora incômoda, fazia com que ela se sentisse acompanhada. Ela odiou esse pensamento assim que ele se formou. Acompanhada por quem? Por quê? Era absurdo. Não havia ninguém. Ela vivia sozinha havia tempo suficiente para reconhecer a própria solidão sem precisar fantasiar vigilância. Mesmo assim, naquela noite, sentou-se na cozinha e permaneceu ali mais tempo do que o necessário. Não estava esperando alguém, mas também não queria ir para o quarto. O silêncio parecia incompleto. Ela se levantou e foi até a janela. Abriu a cortina um pouco mais dessa vez. Nada. A rua seguia comum demais. Um carro passando, um casal discutindo baixinho do outro lado, um cachorro puxando a coleira. Normalidade. E ainda assim, ela sentiu um leve incômodo, como se algo tivesse sido retirado do lugar sem aviso. Ela fechou a cortina com mais força do que pretendia. Não gostou da própria reação. Ele começou a antecipar. Não apenas movimentos, mas estados. Percebia quando ela teria um dia difícil antes mesmo de ela sair de casa. O jeito como demorava mais para escolher roupas, o ritmo mais lento dos passos, a pausa prolongada diante da porta, como se avaliasse se valia a pena atravessá-la. Nesses dias ele permanecia mais atento, mudava de posição, ajustava horários, não se aproximava demais, sabia que isso poderia gerar o efeito contrário, mas mantinha uma presença constante, ainda que invisível. Ele não se perguntava mais se deveria estar ali. A pergunta havia mudado. Passara a ser: como ela se moveria se ele não estivesse? Essa hipótese começou a lhe causar desconforto. Ele passou a imaginar possibilidades, pequenas falhas de segurança, situações em que ninguém perceberia um risco a tempo. O mundo era descuidado demais com pessoas como ela, pessoas que não fazem barulho ao existir. Ele não se via como ameaça, via-se como contenção. Quando percebeu que passava horas pensando nela mesmo quando não estava observando, tentou impor limites. Reduziu o tempo, pulou uma noite, depois outra. Na terceira noite, estacionou do outro lado da rua. Disse a si mesmo que era coincidência. Ela acendeu a luz da cozinha e sentou-se à mesa, como fizera semanas antes. Ele sentiu um alívio imediato. Não porque ela estivesse ali, mas porque ele também estava. Ela começou a testar. Não de forma consciente, não como quem arma uma armadilha, mas como alguém que precisa confirmar uma sensação para não enlouquecer. Mudou o horário de saída em 10 minutos. No dia seguinte, saiu mais cedo. Depois, escolheu um caminho diferente, mais longo, menos prático. Parou no meio do trajeto e fingiu atender o telefone.
Olhou ao redor enquanto falava palavras sem sentido. Nada. E ainda assim, a impressão persistia. Ela passou a ficar acordada até mais tarde. Apagava as luzes uma a uma, deixando apenas a da cozinha. Sentava-se e esperava. Não sabia o quê. Em algumas noites sentia uma calma estranha, em outras um vazio incômodo. Começou a se perguntar se aquilo que sentia era medo ou expectativa. Essa pergunta a perturbou mais do que qualquer possibilidade de estar sendo observada. Ela não queria ser alguém que desejasse atenção invisível, não queria depender da ideia de presença para se sentir segura. Mas o corpo nem sempre obedece àquilo que a mente decide. Ele percebeu quando ela começou a variar de propósito. Reconheceu imediato. Era o mesmo tipo de teste que ele aprendera a identificar em contextos completamente diferentes. Quando alguém sente algo, mas ainda não sabe nomear, tenta provocar resposta. Ela não queria confirmação. Queria saber se estava sozinha. Ele quase falhou naquele dia. Quase se deixou ver, mas recuou a tempo. Não porque tivesse medo da reação dela, mas porque entendeu algo essencial. A vigilância só funcionava enquanto permanecesse assim, incompleta. Se ela tivesse certeza, algo se quebraria. Ainda não era o momento. Ele decidiu então algo que jamais constara em qualquer protocolo que aprendera. Ele permaneceria. Não apenas enquanto houvesse risco, não apenas enquanto fosse justificável. Ele permaneceria até que ela soubesse, de alguma forma. E quando isso acontecesse, ele não fugiria. Essa decisão não foi tomada com dramaticidade, não houve frase marcante, não houve reconhecimento imediato de obsessão. Foi apenas uma reorganização silenciosa da realidade. A partir dali, a vida dele passou a girar em torno de algo simples e perigoso. Estar onde ela não esperava, para que ela nunca estivesse completamente sozinha. Não foi medo o que a fez mudar. Foi cansaço. Cansaço de fingir normalidade para algo que já não se comportava como tal. Cansaço de acordar com a sensação de que algo a acompanhava, sem nunca se apresentar. Cansaço de se perguntar se estava inventando tudo para justificar uma solidão que começava a pesar demais. Ela precisava de resposta, mesmo que não fosse a que desejava. Começou com pequenas concessões. Deixou a cortina mais aberta à noite. Não totalmente, ainda havia pudor, mas o suficiente para que a sala pudesse ser vista de fora. Sentou-se no sofá em vez da cozinha. Ligou a luz da sala e deixou que seu corpo ocupasse o espaço com menos cautela. Não era um convite, era um teste. Se alguém estivesse olhando, agora teria menos desculpas para fingir que não via. Ela percebeu que a ideia não a apavorava, a inquietava sim, mas havia algo mais ali, algo que não gostava de ser admitido, uma sensação estranha de alinhamento, como se algo que sempre faltara tivesse finalmente encontrado lugar. Ela odiou esse pensamento. Tentou ignorá-lo. Nos dias seguintes, passou a variar menos os horários. Voltou ao caminho habitual. Parou de fingir telefonemas. Deixou de lado as estratégias inconscientes. Se estava sendo observada, então esconder-se não fazia mais sentido. Se não estivesse, ao menos pararia de se enganar. Naquela noite, ao chegar em casa, tirou os sapatos e caminhou até a janela. Ficou ali por um tempo maior do que o necessário. Não olhou diretamente para a rua. Olhou para o próprio reflexo no vidro. Parecia diferente, não mais alerta, não mais defensiva. Parecia disponível. Essa constatação fez com que se afastasse bruscamente. Ela não queria ser vista daquele jeito, mas também não queria voltar ao estado anterior. Dormiu mal. Ele percebeu imediatamente. Não porque ela tivesse feito algo escandaloso, mas porque havia uma mudança clara na postura. Pessoas observadas por tempo suficiente desenvolvem uma linguagem própria, quase imperceptível, que denuncia quando algo se desloca internamente. Ela não estava mais tentando evitar. Isso o deixou inquieto. A vigilância era confortável enquanto permanecia unilateral, enquanto ele detinha o controle total do campo. Quando o observado começa a agir em função da possibilidade de ser visto, algo se altera profundamente na dinâmica. Ela havia se tornado consciente, ainda que não totalmente. Ele se afastou um pouco naquela noite, não por medo de ser descoberto,
mas por respeito à nova configuração. Precisava recalcular, entender se aquilo era coincidência ou intenção. Mas, mesmo à distância, percebeu algo que não esperava. Ela permanecia visível, sentada no sofá, luz acesa, corpo relaxado demais para alguém que acreditasse estar sozinha. Não havia tensão nos ombros, não havia pressa nos gestos. Era como se ela tivesse aceitado uma presença não nomeada. Isso não fazia parte de nenhum cenário que ele treinara. Ele deveria ter ido embora. Era o momento ideal para encerrar, antes que a vigilância se tornasse algo mais difícil de justificar, antes que qualquer vínculo implícito surgisse. Mas a ideia de deixá-la naquele estado, aberta, disponível, sem proteção, lhe causou um incômodo físico. Ele permaneceu. Ela começou a sentir quando ele estava. Não como alguém sente um toque ou uma voz. Era mais parecido com uma alteração no ar, uma densidade diferente no silêncio, uma atenção que parecia se acomodar ao redor dela sem exigir resposta. Em algumas noites, a sensação era quase confortável, em outras, profundamente perturbadora. Ela começou a organizar o próprio corpo em função disso. Sentava-se de frente para a janela, depois de lado, mudava a posição das pernas, testava ângulos. Nada explícito, nada consciente demais. Apenas pequenas variações, como se estivesse ajustando algo invisível. Não sentia vergonha. Isso foi o que mais a assustou. Se alguém estivesse olhando, ela deveria se sentir exposta, vulnerável, violada. Mas o que sentia era uma estranha coerência, como se aquela atenção silenciosa preenchesse um espaço que sempre existira, mas nunca fora ocupado. Ela se perguntou se estava projetando. Talvez estivesse carente, talvez estivesse cansada, talvez estivesse criando uma presença para não encarar o vazio. Mas então, em uma noite específica, algo mudou. Ela desligou a luz da sala e permaneceu ali, no escuro. Esperou. O silêncio pareceu incompleto. Ela acendeu a luz de novo, e a sensação voltou. Não era imaginação, era resposta. Ele sentiu quando ela apagou a luz. Não porque deixara de vê-la, mas porque algo se rompeu na continuidade que começava a se formar. Era como se ela tivesse retirado, de repente, um elemento essencial do arranjo silencioso que estavam construindo sem palavras. Quando a luz voltou, sentiu um alívio quase imediato. Isso o perturbou mais do que qualquer risco de descoberta. Ela estava regulando o espaço, e ele estava reagindo. Isso não era mais vigilância passiva, era interação indireta. Ele percebeu então que, mesmo sem se verem, algo entre eles já funcionava como um sistema fechado. Ações produziam respostas. Presença era reconhecida, ainda que não nomeada. Ele deveria quebrar aquilo, mas não conseguiu. Naquela noite, aproximou-se um pouco mais. Não o suficiente para ser visto, apenas o bastante para sentir que a distância diminuíra, que se ela olhasse com atenção, talvez percebesse algo fora do lugar. Ela não olhou, mas se moveu. Sentou-se mais ereta, cruzou as pernas, levou a mão ao braço oposto e o segurou com força leve, como quem se ancora. Ele conteve o impulso imediato de fazer algo que confirmasse a presença. Permaneceu imóvel. O controle, ele sabia, estava em não atravessar ainda. Ela passou a falar sozinha. Não frases completas, não pensamentos organizados, apenas palavras soltas, ditas em voz baixa, como quem testa se o som encontra resistência no espaço. Não esperava a resposta, mas de algum modo sentia que estava sendo ouvida. Essa percepção a deixou estranhamente calma. Começou a narrar pequenas coisas, o dia no trabalho, uma lembrança antiga, um comentário banal sobre o clima. Nada intrínseco demais, nada revelador. Era como se estivesse aquecendo uma conversa que ainda não existia. Em certo momento, riu sozinha. O som pareceu deslocado naquele ambiente silencioso. Ela parou imediatamente. Sentiu o coração acelerar. Não por medo, por consciência. Havia alguém ali. Não sabia quem, não sabia onde, mas sabia que não estava sozinha. E pela primeira vez desde que tudo começara, essa certeza não lhe trouxe vontade de fugir. Trouxe uma pergunta. Ele ouviu. Cada palavra, cada pausa, cada riso breve interrompido antes de se completar. O som da voz dela foi exatamente como ele imaginara. Baixo, controlado, sem excesso. Ele percebeu então algo que não poderia mais ignorar.
Ela não estava apenas tolerando a possibilidade de vigilância, ela estava construindo espaço para ela. E isso mudou tudo. Não havia mais neutralidade possível, não havia mais posição segura onde ele pudesse fingir que aquilo era apenas função. Ela havia aberto uma porta que não existia antes, e ele, que passara tanto tempo do lado de fora, sabia que não esqueceria o caminho. Ainda não era o momento de atravessar, mas agora o encontro havia deixado de ser uma hipótese distante. Era apenas uma questão de tempo. Ela não planejou. As pessoas gostam de acreditar que momentos decisivos são preparados, anunciados por presságios claros. Não foi assim. Foi uma noite comum demais para carregar peso simbólico. Chegara cansada, tomara banho, jantara pouco. Sentara-se no sofá com a luz acesa, como vinha fazendo havia semanas. O corpo já não estranhava a sensação. Ela sentia quando a presença estava ali. Não precisava mais confirmar. Havia uma estabilidade estranha nisso, como se algo finalmente tivesse parado de oscilar dentro dela. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Não na intensidade, na proximidade. O ar parecia mais denso, não pesado, concentrado, como se o espaço tivesse sido reduzido sem que as paredes se movessem. Ela percebeu que respirava mais devagar, não por medo, mas por atenção. Levantou-se. Não foi um gesto impulsivo. Foi calmo, deliberado, caminhou até a janela e abriu a cortina completamente. A rua estava vazia, ainda assim o silêncio não se dissipou. Ela falou então: "Você pode entrar." A frase saiu baixa, clara, sem tremor. Não foi um convite sedutor, não foi um desafio, foi constatação. Ela esperou. Por alguns segundos, nada aconteceu. O mundo manteve seu curso indiferente. O som distante de um carro, um passo ecoando longe. Ela pensou por um instante que talvez tivesse ultrapassado o limite da própria imaginação. Então ouviu. Não passos apressados, não um ruído descuidado. Apenas a alteração mínima no ambiente, um deslocamento quase imperceptível, como se alguém tivesse deixado de ser apenas observador. A campainha não tocou. Houve uma batida na porta. Única, controlada, sem urgência. Ela não sentiu medo ao atravessar a sala. Sentiu algo pior, alinhamento. Abriu a porta. Ele nunca pensara no som exato da própria batida. Treinara inúmeras entradas, sabia como se mover sem ser notado, como se impor quando necessário, mas nunca treinara aquele gesto específico, anunciar-se a alguém que já o esperava. Quando ela falou, ele não duvidou. Não se perguntou como ela sabia, não questionou se aquilo era armadilha, apenas reconheceu o momento pelo que ele era. Chegara. A decisão de bater e não tocar a campainha não foi consciente, foi instintiva, um gesto que carregava algo primitivo demais para ser disfarçado. Quando a porta se abriu, ele não tentou sorrir. Ela o olhou sem surpresa. Isso foi o que mais o desarmou. Ela era exatamente como ela a observara, mas havia algo diferente agora. Não a aparência, o estado. O corpo dela não estava em alerta máximo, não havia rigidez defensiva, havia uma atenção aberta, quase curiosa. Ela não recuou. Ele percebeu que precisava falar. "Eu não entrei antes", disse, "porque não sabia se você queria saber." Era uma explicação insuficiente, ele sabia. Ainda assim, foi o máximo de honestidade possível naquele momento. Ela inclinou levemente a cabeça. "Há quanto tempo?" perguntou. Ele não respondeu de imediato. Havia números, datas, marcos precisos, mas qualquer resposta curta pareceria mentira, e qualquer resposta longa soaria como confissão forçada. "Tempo suficiente", disse por fim. Ela assentiu como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. "Você pode ficar", disse ela, "mas não na porta." Ela se virou antes que ele pudesse responder. Entrou. E naquele gesto simples, retirou dele a última desculpa possível para não atravessar o limite. Ele fechou a porta atrás de si. Ela sentiu a casa se reorganizar. Não fisicamente, mas como se o espaço tivesse reconhecido uma presença que de alguma forma já conhecia. Ele não caminhava como alguém perdido, não olhava ao redor com curiosidade invasiva, sabia onde colocar os pés, onde não tocar. Isso a inquietou. "Você sabe demais sobre este lugar", disse ela, sem se virar. "Sei o suficiente para não atrapalhar", respondeu ele. Ela sentou-se no sofá.
Não ofereceu água, não perguntou o nome, não pediu explicações adicionais. Aquela noite não era sobre esclarecimentos completos, era sobre algo mais delicado, o que continuaria existindo depois da verdade. Ele permaneceu de pé por um instante, como se esperasse permissão explícita para ocupar o espaço. Ela percebeu. "Pode sentar", disse. Ele se sentou à distância adequada, nem perto demais para parecer invasão, nem longe demais para fingir indiferença. Ela observou as mãos dele, firmes, controladas, sem sinais de nervosismo excessivo. Aquilo não era um impulso recente, era prática. "Você me protegeu?", perguntou. A pergunta não tinha acusação, tinha curiosidade. Ele hesitou. "Em algumas ocasiões." Ela absorveu a resposta sem reação imediata. "E se eu dissesse que não queria isso?" Ele respondeu com honestidade que o surpreendeu. "Eu teria ido embora." Ela o encarou. "Teria?" Ele sustentou o olhar. Agora não. A sinceridade crua daquela resposta atravessou algo dentro dela. Ela respirou fundo. "Então ficamos assim", disse ela. "Você não finge que não esteve aqui, e eu não finjo que não senti." Ele assentiu. Não havia contrato, não havia promessa, mas algo fora estabelecido. Ele percebeu então que o perigo real não estava em ser descoberto, estava em permanecer. Ela não lhe pediu explicações detalhadas, não exigiu justificativas morais, não tentou enquadrá-lo em categorias simples. Aquilo lhe deu mais liberdade e mais responsabilidade do que qualquer confronto. Ela estava escolhendo, e ao fazer isso, retirava dele o conforto da unilateralidade. Agora, tudo o que fizesse seria com ela, não apenas sobre ela. "Você pode ir embora quando quiser", disse ela, como se lesse o conflito interno dele. Ele sabia que aquela frase era verdadeira apenas na superfície, porque naquele momento sair significaria deixar algo incompleto demais para ser ignorado. "Não vou", respondeu ele. Ela não sorriu, apenas fechou os olhos por um segundo, como quem aceita algo irreversível. Mais tarde, quando ele foi embora, porque ela pediu, não porque ele quis, a casa não voltou ao estado anterior. Nada havia mudado visivelmente, ainda assim tudo estava diferente. Ela não se sentia invadida, sentia-se vista, e isso a perturbava profundamente, porque perceber que alguém a enxergava daquela forma, completa, contínua, atenta, despertava algo que ela nunca aprendera a nomear como saudável. Quando se deitou naquela noite, não trancou a porta, não por descuido, mas porque pela primeira vez entendeu que algumas presenças não precisam atravessar limites físicos para permanecer. Do lado de fora, ele permaneceu parado por mais tempo do que deveria, não observando, pensando. Ele havia atravessado algo que não poderia ser desfeito, não porque fora descoberto, mas porque fora aceito. E aceitação, ele sabia, criava vínculos mais perigosos do que rejeição. Ele não sabia ainda como aquilo terminaria, mas sabia uma coisa com clareza perturbadora: vigiar não seria mais suficiente. Ele não voltou na noite seguinte. Não por respeito, não por medo, mas porque precisava testar se ainda havia controle. A decisão foi tomada cedo demais naquele dia, antes mesmo de escurecer. Disse a si mesmo que era necessário, que havia atravessado uma linha que não poderia ser normalizada, que permanecer agora seria abandonar qualquer resquício de neutralidade. Ele não estacionou na rua, não ocupou o quarteirão vizinho, não observou de longe. Foi embora. A ausência deveria ser simples, técnica, uma retirada limpa, mas não foi. Ele percebeu o efeito quase imediato no próprio corpo, a inquietação constante, a sensação de que algo essencial fora deslocado da ordem interna das coisas. Não conseguia se concentrar em nada por tempo suficiente. O tempo parecia mal distribuído sem o ritmo dela para organizá-lo. Ele se perguntou como ela estaria. O pensamento veio sem esforço, sem aviso, não como curiosidade, mas como continuidade lógica, como se o estado dela fosse extensão do dele. Ele tentou racionalizar, disse a si mesmo que aquilo era previsível, que qualquer ruptura abrupta em um padrão prolongado causa desconforto, que não significava nada além disso. Mas o corpo não concordou. À noite, caminhou pelo próprio apartamento sem ligar as luzes. Sentou-se à mesa e permaneceu ali, imóvel, como a vira fazer tantas vezes. Não por imitação consciente,
mas porque aquela posição agora carregava significado. Ele se levantou bruscamente. Isso precisava parar. Ela sentiu antes de perceber. Não houve evento claro, nenhuma ausência dramática, apenas um vazio estranho que se instalou no ambiente como uma corrente fria. A casa parecia maior, mais silenciosa, menos organizada. Ela acendeu a luz da sala e sentou-se no sofá. Esperou. Nada. Mudou de posição. Cruzou as pernas, depois descruzou. Olhou para a janela, mas não encontrou aquela densidade familiar no ar. O silêncio parecia solto demais, sem foco. Ela franziu a testa. Esperou mais um pouco. O corpo reagiu antes que ela pudesse justificar. Uma tensão baixa, constante, começou a se formar no peito. Não era medo, não era saudade no sentido comum. Era algo mais específico: desalinhamento. Ela levantou-se e percorreu o apartamento. Abriu a cortina, foi até a cozinha, voltou para a sala. Nada. Sentiu irritação. Claro, era só isso, mas o tom da própria voz a denunciou. Ela percebeu então algo perturbador. Havia organizado as noites em função daquela presença invisível. O corpo aprendera a existir sob a tensão constante, e agora, sem ela, tudo parecia desamparado. Não vulnerável, desamparado. Ela sentou-se novamente, dessa vez à mesa da cozinha, e ficou ali por um tempo longo demais. O silêncio não respondia. Ele passou a noite acordado, não por insônia comum, mas por vigilância deslocada. O corpo permanecia atento, sem objeto definido. Cada ruído externo parecia exigir análise. Cada sombra no quarto parecia fora do lugar. Ele percebeu que perdera algo essencial: o foco. Sem ela, sua atenção não se organizava, dispersava-se de forma incômoda, quase agressiva. Ele pensou em voltar. A ideia surgiu como alívio imediato, e isso foi suficiente para que a rejeitasse. Voltar porque precisava seria admitir algo que ainda não estava disposto a aceitar. Ele precisava saber se aquilo era dependência ou apenas transição. Decidiu esperar mais uma noite. Ela quase enviou uma mensagem no segundo dia. Não sabia para quem. A mão pairou por tempo demais, como se o gesto em si pudesse convocar algo. Mas não havia número, não havia nome, não havia forma concreta de alcançar aquela presença. Ela riu sozinha, um riso curto, sem humor. Patético, disse em voz baixa. Mas o corpo não concordava com o julgamento. À noite repetiu o ritual. Luz acesa, sofá, silêncio. Nada. A irritação deu lugar a algo mais profundo. Ela percebeu então que não sentia apenas falta da presença, sentia a falta de ser observada. A constatação a atravessou com violência interna. Não no sentido de exposição, mas no sentido de reconhecimento contínuo. Alguém que a percebia mesmo quando ela não se movia, que sabia quando ela estava cansada antes que ela admitisse. Ela levou a mão ao rosto. Não gostou da direção daquele pensamento, mas também não conseguiu negá-lo. Ele cedeu na terceira noite. Não voltou para a rua dela, não estacionou perto, apenas caminhou pelo bairro. Disse a si mesmo que era coincidência, que precisava apenas sentir o ambiente, que não havia intenção. Mas quando dobrou a esquina e avistou o prédio, o corpo relaxou de forma quase imperceptível. As luzes estavam acesas. Ele sentiu um impulso imediato de se aproximar e conteve. Permaneceu do outro lado da rua, oculto o suficiente para observar sem interferir. Ela estava na sala, sentada no sofá, imóvel, como se estivesse esperando algo que não vinha. O desconforto que isso lhe causou foi intenso. Ele percebeu que ao tentar se afastar, havia criado exatamente o estado que sempre evitara, deixá-la sem contenção. Ela se levantou de repente, caminhou até a janela, abriu a cortina por completo, olhou diretamente para a rua, não como quem procurava alguém específico, mas como quem chamava. Ele não se moveu, mas soube naquele instante que ela sentira. Ela não viu ninguém, mas sentiu. A presença retornou como um ajuste interno, um encaixe silencioso. Não houve euforia, não houve alívio explícito, apenas uma sensação clara de que algo voltou ao lugar. Ela não sorriu. Sentou-se novamente.
Não disse nada. Não precisava. Se ele estava ali, saberia. E se não estivesse, ao menos ela pararia de esperar. Mas ele estava. Ela sabia. Ele permaneceu ali por mais tempo do que pretendia. Sem entrar, sem bater, sem se anunciar. Apenas ocupando novamente o espaço que abandonara. E percebeu algo que não poderia mais ignorar. A ausência não a libertara, apenas a desorganizara. E a presença dele, mesmo silenciosa, regulava. Isso não era amor. Ainda não. Mas era algo que caminhava perigosamente perto. Ele decidiu que não faria aquilo novamente. Não iria embora sem avisar. Não retiraria a presença sem considerar o impacto. Essa decisão não foi altruísta. Foi reconhecimento. Ele voltou 2 dias depois. Não anunciou, não bateu à noite. Apenas apareceu no início da tarde, quando a luz ainda entrava pelas janelas sem precisar ser convidada. Ela não perguntou como ele soubera que aquele era um bom momento. Sabia que ele saberia. Abriu a porta e o deixou entrar como se aquilo já tivesse acontecido muitas vezes. Não houve estranhamento inicial, apenas um ajuste rápido, como quando se move um móvel alguns centímetros para que o espaço volte a fazer sentido. Você não avisou, disse ela, sem acusação. Eu avisei ficando, respondeu ele. Ela assentiu. Era uma resposta estranha demais para ser questionada. Sentaram-se à mesa da cozinha, não lado a lado, frente a frente. O espaço entre eles era calculado, quase irrespeitoso demais para algo que já não era neutro. Ela percebeu que não sentia vontade de perguntar onde ele dormia, o que fazia quando não estava ali, quem era quando não observava. Essas perguntas pertenciam a um tipo de relação que não era a deles. Há coisas que você não pode fazer, disse ela, depois de um tempo. Ele inclinou levemente a cabeça, atento. Diga. Não pode entrar no quarto sem que eu saiba, não pode interferir no meu trabalho, não pode decidir por mim. Ele absorveu cada frase com seriedade. E você? Perguntou. Ela pensou antes de responder. Eu não vou fingir que não sei. Não vou pedir explicações desnecessárias e não vou usar isso contra você. Ele percebeu então que estavam construindo algo perigoso, uma intimidade baseada em silêncio acordado. Isso não é normal, disse ele. Eu sei, respondeu ela, mas funciona. Por ora, ele passou a estar presente de forma diferente. Não mais escondido, não completamente exposto. Uma presença que se anunciava pelo simples fato de existir no espaço, sem pedir licença excessiva, mas sem ocupar além do permitido. Ele não observava mais cada gesto, mas percebia tudo. Ela sentia quando ele estava atento e quando se permitia relaxar, e isso mudava a forma como ela se movia. Não para agradar, mas para ajustar o ritmo interno àquele olhar constante que agora não precisava mais ser negado. Havia desejo. Ele percebeu cedo demais. Não o desejo imediato, impulsivo, mas algo mais profundo e mais difícil de controlar. O desejo de continuidade, de permanecer, de ser incluído em cada parte silenciosa da vida dela. Ele nunca tocou sem permissão explícita, e isso tornou a proximidade mais intensa do que qualquer contato descuidado. Às vezes sentavam-se próximos demais no sofá, o braço dele a poucos centímetros do dela, sem encostar. A tensão não vinha da possibilidade do toque, mas da escolha consciente de não atravessar aquele limite. Ele sabia que se tocasse, algo se transformaria em definitivo, e ainda não era o momento. Ela começou a perceber o mundo externo como intrusão, não de forma paranoica, mas como interferência em algo delicado demais para ser exposto. Amigos começaram a perguntar por que ela parecia mais distante, por que evitava convites, por que parecia sempre ocupada. Ela não sabia responder. Como explicar que estava sendo vista de uma forma que nunca fora antes? Que alguém conhecia seus silêncios melhor do que qualquer conversa longa? Ela passou a organizar o tempo para que ele estivesse ali nos momentos em que o dia ameaçava desmoronar. Não pedia, não combinava, apenas deixava espaço, e ele aparecia. Isso a perturbava e a tranquilizava na mesma medida. Havia noites em que ela sentia vontade de quebrar tudo aquilo, de pedir que ele fosse embora, de retomar uma vida previsível, sem vigilância consentida, sem tensão constante. Mas bastava que ele se afastasse um pouco, apenas um pouco, para que o mundo voltasse a parecer excessivamente grande. Ela percebeu então algo que não queria admitir. Estar só, agora, doía mais do que antes. O problema começou quando ele percebeu que não era o único que observava. Nada direto, nenhuma ameaça clara, apenas pequenas presenças periféricas.
Um vizinho atento demais, um colega de trabalho curioso, pessoas que notavam mudanças sem saber explicá-las. Ele voltou a vigiar o entorno. Não por ciúme, por contenção. Ele não gostava da ideia de alguém interferindo em algo que ainda estava em formação. Não porque aquilo fosse propriedade dele. Ele não pensava assim, mas porque a fragilidade daquele equilíbrio exigia cuidado extremo. Ela percebeu a mudança. Você está mais atento, disse. O mundo não respeita arranjos silenciosos, respondeu ele. Ela compreendeu o aviso implícito. Você não pode afastar todos, disse ela. Não preciso, só os que desorganizam. Essa frase permaneceu com ela mais tempo do que deveria. Naquela noite ela tomou uma decisão. Não foi dramática, não foi impulsiva, apenas inevitável. Chamou-o até o quarto. Não como um convite físico imediato, mas como um atravessamento simbólico de um limite que até então permanecera intacto. Ele hesitou na porta. Disse, se eu entrar, algo muda. Eu sei, respondeu ela. Ele entrou. Nada aconteceu de imediato. Sentaram-se na cama, distantes, o espaço entre eles carregado de tudo o que não fora dito. Ela percebeu o quanto confiava nele naquele momento, e o quanto isso era perigoso. Você ainda pode ir embora, disse ela. Ele o olhou com uma atenção silenciosa que a fez sustentar o olhar sem desviar. Agora não, respondeu ele. Ela fechou os olhos. Não houve beijo, não houve toque apressado, apenas a certeza compartilhada de que haviam cruzado um ponto que não permitiria retorno simples. Ao sair naquela noite, ele percebeu que algo se consolidara. Não era poção, não era promessa, era pertencimento silencioso. E pertencimento, ele sabia, cobra preço. O mundo não permitiria que aquilo permanecesse oculto por muito tempo. Alguma coisa iria exigir nome, exigir justificativa, exigir escolha. Ele não sabia ainda como responderia quando isso acontecesse, mas sabia que quando fosse forçado a decidir, não escolheria o mundo. Ela percebeu antes de ouvir. Algo havia se deslocado nele. Não na forma como a olhava, essa permanecia constante, mas na maneira como o silêncio se instalava quando estavam juntos. Havia agora um peso diferente, uma espécie de contenção que não vinha do cuidado, mas da antecipação. Ela conhecia aquele tipo de silêncio. Era o silêncio de quem sabe mais do que deveria. Você não está me contando tudo, disse, numa noite em que estavam sentados na sala, a luz baixa, o mundo do lado de fora distante demais para importar. Ele não respondeu de imediato, não desviou o olhar, não fingiu surpresa, apenas respirou fundo, como alguém que organiza o que pode ser dito sem destruir o que ainda se sustenta. Eu nunca contei tudo, disse ele, nem para mim mesmo. Ela assentiu. Então comece pelo que me afeta. Ele se levantou e caminhou até a janela. Ficou ali, de costas para ela, observando uma rua que já conhecia melhor do que os próprios caminhos. Eu comecei a vigiar você porque alguém pediu, disse, mas continuei porque percebi algo que não estava no relatório. Ela esperou. Você não era frágil, continuou ele. Era desprotegida de um jeito específico, como alguém que aprendeu a não pedir ajuda porque nunca recebeu resposta. Ela sentiu o impacto daquelas palavras como um toque inesperado. Isso não lhe dava o direito, disse ela com firmeza controlada. Eu sei, respondeu ele, mas deu sentido. Ela se levantou e ficou a poucos passos dele. E quando você percebeu que já não era sobre proteção? Ele demorou. Quando você percebeu, disse por fim. Quando deixou de fingir que não sentia. Ela sentiu algo se reorganizar dentro de si. Não surpresa, reconhecimento. Eu senti antes de saber, disse, e continuei porque... Ela parou, buscando precisão. Porque ser vista daquele jeito não me assustava, me estabilizava. Ele se virou lentamente. Isso é perigoso. Eu sei, respondeu ela, mas também é verdadeiro. Ele sempre soubera que aquele momento viria. O momento em que a narrativa simples, vigilância, cuidado, presença, não seria mais suficiente para sustentar o que haviam construído. Ela precisava saber não apenas o que ele fazia, mas quem ele se tornara ao fazê-lo. Eu não sou bom, disse ele, não no sentido que as pessoas gostam de usar essa palavra. Ela o encarou sem recuo. Eu não pedi alguém bom, disse, eu pedi alguém honesto. Ele assentiu. Eu aprendi a observar porque era mais seguro do que participar.
Aprendi cedo que estar atento era uma forma de sobreviver. Mas com você... Ele parou. Com você isso virou identidade. Ela sentiu o peso daquilo. Você se perdeu em mim? Perguntou. Ele respondeu sem hesitar. Não. Eu me encontrei em algo que não sabia nomear antes. Ela fechou os olhos por um instante. Essa resposta deveria assustá-la. Em vez disso, produziu um tipo de calma perigosa. Então vamos parar de fingir, disse ela. Você não está aqui porque me vigia. Está aqui porque eu permito. Ele sentiu a mudança imediata no equilíbrio. Ela não estava se colocando como objeto passivo de observação. Estava se afirmando como escolha ativa. E você? Perguntou ele. Por que ficou? Ela demorou. Não porque não soubesse, mas porque dizer tornaria irreversível. Porque quando você me olha, disse ela, eu não desapareço. Ele sentiu algo se contrair dentro do peito. Não posse, não triunfo, responsabilidade. Ela percebeu então algo que não queria admitir antes. Ela havia começado a agir para ele muito antes do encontro, mudar a rotinas, ajustar a gestos, criar a espaço, não para ser salva, mas para ser notada. Isso a tornava cúmplice. Eu sabia, disse ela, quase num sussurro. Em algum nível, eu sempre soube. Ele não perguntou desde quando, sabia que a resposta não mudaria nada. Se alguém perguntar, continuou ela, isso vai parecer errado, desequilibrado, fácil de condenar. É, concordou ele, porque ninguém vê o que sustenta por dentro. Ela se aproximou mais. E se isso acabar? Perguntou. Ele respondeu com uma honestidade que doeu. Vai acabar, disse, mas não da forma que as pessoas esperam. Ela entendeu. Nada ali era passageiro no sentido comum. Mesmo que se separassem, mesmo que o mundo interferisse, algo já estava inscrito demais para ser apagado. O mundo começou a pressionar de forma concreta. Um comentário no trabalho dela, um vizinho que perguntava demais, um amigo que aparecia sem aviso. Pequenas fissuras no isolamento cuidadoso que haviam construído. Ele não afastou ninguém diretamente, mas percebeu que estava pronto para fazer isso se fosse necessário. Essa constatação o assustou, não porque não se reconhecesse nela, mas porque aceitava. Isso está indo longe demais, disse ela, numa noite em que ele permanecia silencioso demais. Eu sei, respondeu ele. E você vai parar? Ele olhou para ela com aquela atenção absoluta que a fazia sentir-se inteira. Você quer que eu pare? Ela demorou apenas um segundo a mais do que seria seguro. Não, disse. E naquele instante, ambos compreenderam a gravidade do que acabaram de confirmar. Ela percebeu então que não havia mais fronteira clara entre cuidado e controle, entre desejo e dependência, mas também percebeu algo essencial. Ela não estava sendo levada, estava ficando. Essa consciência não a libertava, mas a tornava responsável. Se isso nos destruir, disse ela, será a escolha nossa. Ele assentiu. Sempre foi. Ela se aproximou e apoiou a testa no peito dele. Não foi gesto romântico, foi gesto de alinhamento. Ele não a envolveu com os braços, permaneceu imóvel, sustentando o peso daquele contato mínimo como se fosse algo tão sagrado que não pudesse ser banalizado. Ali, sem palavras, compreenderam o que eram um para o outro. Não salvação, não redenção, mas continuidade perigosa. A pressão do mundo não veio como uma ameaça direta. Veio como ruído. Perguntas demais, olhares demorados, pequenas interrupções na ordem silenciosa que haviam criado. O tipo de atenção que não acusa, mas insiste. Que não invade, mas observa. Ele reconheceu o padrão cedo. Quando algo não pode mais permanecer invisível, o mundo tenta nomear. E nomear era o que ele não podia permitir. Não porque fosse ilegal, não porque fosse proibido, mas porque qualquer definição simples destruiria a estrutura frágil que o sustentava. Estão começando a notar, disse ele. Ela não perguntou quem. Eu sei, respondeu. Ela sentia também o deslocamento sutil na forma como as pessoas a viam, como se algo nela estivesse ligeiramente fora do esperado. Não errado, apenas diferente. O que acontece agora? Perguntou ela. Ele pensou antes de responder. Agora, ou nos tornamos visíveis, disse, ou reorganizamos o silêncio.
Ela compreendeu a escolha implícita. Tornar-se visível significava explicar, justificar, permitir que outros opinassem sobre algo que nunca lhes pertencera. Reorganizar o silêncio significava aceitar uma forma de existência que não buscava validação externa. Eu não quero explicações, quero continuidade. Ele assentiu. Essa sempre fora a resposta. Ela percebeu que o mundo externo começava a parecer distante, não hostil, apenas irrelevante. As rotinas sociais, as expectativas, os convites, tudo soava como interferência em algo que agora tinha ritmo próprio. Ela não se sentia isolada, sentia-se contida. Se você desaparecer, disse ela, numa noite em que o silêncio estava mais atento do que o habitual, eu vou sentir. Ele não respondeu de imediato. Eu sei, disse por fim. E se eu pedir para você ficar? Ele a encarou com aquela atenção absoluta que não pedia nada em troca. Eu já fiquei, respondeu. Ela fechou os olhos. Não havia romantização naquela frase. Havia fato. A decisão não foi tomada em um único momento. Foi construída aos poucos, em microajustes. Ele passou a reduzir movimentos desnecessários, a limitar a vigilância externa ao essencial, a eliminar qualquer vestígio que pudesse ser seguido ou interpretado. Não por medo, por escolha. Ele não queria mais observar o mundo dela à distância. Queria estar no campo silencioso que haviam criado juntos. Você sabe que isso não é seguro, disse ela. Eu sei, respondeu ele, mas é estável. Ela entendeu a diferença. Segurança prometia permanência condicionada. Estabilidade aceitava risco como custo. E se isso nos fechar para o resto do mundo? Perguntou. Ele respondeu com honestidade tranquila. Talvez seja o que somos. Ela pensou em ir embora. Não como fuga, como teste final. A ideia surgiu numa tarde silenciosa, enquanto arrumava coisas que não precisavam ser arrumadas. Pensou em pegar uma mala pequena, mudar de cidade, recomeçar em um lugar onde ninguém a conhecesse daquele jeito. Pensou em como seria atravessar dias sem aquela tensão constante, sem o olhar que a mantinha inteira, mesmo no silêncio. O pensamento não trouxe alívio, trouxe ausência. Naquela noite, ela disse, pensei em ir embora. Ele não se moveu. E percebi que levaria comigo algo que não poderia ser desligado. Ele assentiu. Eu iria com você, disse. Ela o encarou. Não é isso, disse ela. É que mesmo sem você perto, eu ainda sentiria. Ele compreendeu. Aquilo não era mais sobre proximidade física, era inscrição. O mundo fez sua última tentativa. Uma pergunta direta, um comentário fora do lugar, um convite que exigia uma resposta clara. Ele percebeu que aquele era o ponto em que, se reagisse como antes, tudo ganharia contornos visíveis demais. Ele não reagiu. Apenas permaneceu. Essa escolha teve consequência imediata. O mundo perdeu interesse. O que não se explica, mas também não reage, costuma ser deixado de lado. O silêncio voltou a se organizar. Com o tempo, ela percebeu que não precisava mais testar. Não precisava apagar luzes para sentir presença. Não precisava ajustar gestos para ser vista. Ela simplesmente era. E isso não a tornava livre, mas a tornava inteira. O que somos agora? Perguntou ela, uma última vez. Ele respondeu com calma de quem não precisava mais convencer. Somos o que permanece quando ninguém está olhando. Ela sorriu. Não por felicidade, por reconhecimento. Ele voltou a vigiar. Não ela, o mundo. Para garantir que nada desorganizasse aquilo que haviam escolhido manter sem nome. Não como posse, não como controle, mas como continuidade silenciosa. Ele sabia que aquilo não terminaria com um final claro. Sabia que não haveria resolução que pudesse ser contada a outro sem perder o sentido. E isso era exatamente o que tornava tudo possível. Às vezes à noite, ela ainda se sentava em silêncio. Não esperando, apenas sentindo. Ela sabia quando ele estava atento e sabia quando se permitia descansar. Havia um ritmo compartilhado ali, invisível a qualquer observador externo. Ela não se sentia isolada, sentia-se contida. E aquilo, ela sabia, era perigoso, mas era também verdadeiro. Ele nunca mais pensou em ir embora. Não porque não pudesse, mas porque o lugar onde estava, ali, nesse arranjo silencioso, deixara de ser geográfico, era estado.